Essa semana a gente teve mais uma daquelas notícias que não são notícia, que é, existia uma máfia dentro do transporte coletivo do Rio de Janeiro. Nossa! Caralho, eu nunca ia imaginar. Meu Deus do céu. Qual era o esquema? Foi preso uma puta galera em um desdobramento de operações contra o Sérgio Cabral, que já é réu, sei lá, 58 vezes, não sei. Mas foi revelado um esquema que as empresas de transporte coletivo pagavam propina para subir o preço da passagem e tinha um acertão lá e foi preso, basicamente, quase todo mundo envolvido no sistema de transporte coletivo do Rio de Janeiro. Então, era uma gangue. E os pobres eram lesados para dar dinheiro para os ricos via um monopólio dado pelo Estado no transporte coletivo, valendo 260 milhões de reais de propina e operava desde 1991, sendo que provavelmente tinha algum esquema antes, vamos ser sinceros. E ainda tem pessoas com foro privilegiado, certo? Que não foram atacadas por causa disso, que estão dizendo que é no judiciário, que é um jeito muito convoluto de dizer assim, provavelmente, não sei, mas me parece ser no TCE, que já teve mais da metade preso. Do Tribunal de Contas do Estado, já foi mais da metade do Tribunal de Contas do Estado já foi preso em operações de corrupção passadas. Então, o Estado estava tentando exercer um monopólio de crime no Rio de Janeiro a prejuízo dos pobres, via o sistema de transporte público. E, desculpa eu ter que escrachar isso, mas é muito um daqueles casos de, tá vendo? E o problema aqui é que as pessoas não sabem nem como o sistema de transporte coletivo realmente funciona. Porque tem pessoas que sinceramente acham que uma empresa se forma e ela decide que ela vai levar passageiros daqui pra lá e daí elas formam um cartel pra então se associar com o governo e conseguir extorquir as pessoas. Quando não é o caso. O que acontece é, o governo diz, não, você não pode transportar ninguém pra lugar nenhum a não ser que eu deixe. Eu, governo, vou fazer uma reserva de mercado, rentismo, rent-seeking, certo? Eu vou criar um título de nobreza, quase, em que eu autorizo pessoas ungidas a transportar pessoas deste ponto a este ponto, como eu disse que vai ser feito, nas rotas que eu digo que vão existir. E vocês vão depender de mim para fazer isso, e eu vou dizer quanto vocês vão cobrar. E se vocês querem ganhar dinheiro, vocês têm que falar comigo. O que é interferência em livre mercado? Isso não é um livre mercado, isso é intervencionismo, isso é planejamento central, isso é o governo dizendo, olha, qual que é a alegação por baixo disso no fim das contas? É como se o governo dissesse assim, as pessoas são burras demais para levar alguém de um lado para o outro. Se não fosse o governo dizendo, ninguém ia ser capaz de realmente organizar um sistema de transporte coletivo para levar pessoas de um lugar para o outro. Isso seria impossível. Então o governo precisa fazer. O que quase todo mundo reconhece que é um absurdo lógico. Não tem nem sequer sentido isso, porque inclusive tinha outras organizações criminosas, normalmente os tráficos e as milícias no Rio de Janeiro, que também faziam transporte coletivo via vans e outras coisas ilegais. Então, assim, no máximo você teria que fazer algum argumento convoluto que, assim, você não consegue fazer transporte de pessoas a não ser que você esteja cometendo algum crime. Você precisa, entendeu? Se você não estiver roubando, você não consegue transportar pessoas. Você vai ter que fazer algum argumento bizarro assim, o que não faz sentido, desculpa. Qual é a solução para isso aqui? Por que isso aqui existiu em primeiro lugar? Por que os usuários de transporte coletivo no Rio de Janeiro foram lesados em pelo menos R$1/4 bilhão? Pelo menos, porque pode ter muito mais que a gente não sabe aqui. Porque existe uma intervenção governamental em primeiro lugar. Se isso fosse um livre mercado, isto não teria acontecido. E daí a gente teria a desgraça que seria algum sistema de transporte coletivo similar ao Uber. Essa seria a situação. Que seria horrível. A gente sabe, nossa, ia ser um grande problema. Nossa, ia ser horrível. Porque, eis uma proposta. Que tal acabar com isso? Porque toda vez que tem reajuste de passagem, ainda tô num problema. Só que o problema de reajuste de passagem é, não existe competição. Não existe livre mercado. A galera fala, não, mas é capitalismo. Não, não é. Não tem nada a ver com isso, isso é planejamento central. Soft, mas é um planejamento central. Vamos fazer o seguinte, passe-se uma lei. Se você quiser transportar pessoas, você transporta, você cobra, ok? Você leva elas de um lugar ao outro. E se você lesar alguém nisso, sei lá, se o ônibus bater, as pessoas se machucarem, etc., você responde
porque ao trazer elas para o seu veículo, você está assumindo uma responsabilidade de segurança do corpo daquelas pessoas, das pessoas que você está transportando. E se isso acontecer, você então vai para a justiça criminal porque você quebrou um contrato, ou porque você lesou alguém, etc. A regulação já existe, se chama Código Penal e Código de Trânsito. Você não precisa fazer nada, inclusive dá para simplificar isso. E você acaba com todas essas máfias que existem em várias cidades, se não todas, que conseguem controlar eleições municipais de prefeito e de vereador e ficam fazendo parasitagem da população, tirando um monte de problema. Porque isso existe, todo mundo sabe. Eleições municipais têm uma forte influência de transporte coletivo. Os caras querem manter a tetinha deles para ficar mamando. Que tal acabar com isso? Sabe aquele velho meme? Você pode substituir isso por nada, por exemplo. Isso não é um serviço, isso não é uma estrutura de serviço necessária. A gente não precisa que seja assim para transporte coletivo. Você pode só abrir isso para livre concorrência. E quem que vai ser beneficiado? Os motoristas. Porque vai ter mais concorrência, eles vão receber salários maiores. Ou eles mesmos vão poder abrir uma empresa. Você só precisa de um ônibus. Só. Inclusive, você vai ter várias empresas aí que vão falir. E você pode falar, ó, você deve ir pro funcionário? Deve. Dá o ônibus para ele. Pronto. Agora o cara é um motorista com um ônibus, agora ele tem os meios de produção, certo? Agora ele virou um capitalista parasita, certo? Do Jorge Soros, da CIA, porque agora ele tem um meio de produção que é um ônibus, certo? E agora ele vai oprimir pessoas, transportando elas de um lugar para o outro por um preço mais barato. Agora ele se torna um capitalista opressor, certo? Você poderia ter esse tipo de caso. Você poderia ter vários dos 20 milhões de desempregados no Brasil agora entrando no serviço de transportar alguém para o trabalho. Que tal? Pode ser uma ideia meio radical, assim, eu não sei, mas enfim. Por esse vídeo é isso, links na descrição. Tchau, tchau.